Presidente, vereador Edson Garcia, vice-presidente, vereador Nilson, primeiro secretário, vereador Leonardo, segundo secretário, vereador Williams, que assumiu aí muito bem, colegas vereadores, distinto público presente, nossa prefeita, professora Maria Aparecida Mastro Pires, todos aqui, boa noite aos internautas que ainda persistem em nos acompanhar. Quero primeiro cumprimentar meus colegas vereadores e principalmente aqueles que não estiveram conosco na disputa em 2012 pela grandiosidade. Quero citar aqui o Dimas, quero citar o Gilmar, o Marlos, o José Gregório, o Nilson, que tiveram a grandiosidade de não se render às politicagens e fazer o que foi justo, que é a aprovação das forças da prefeita. Que essas palmas vocês recebam pela grandiosidade que demonstraram aqui hoje. Parabéns à prefeita pelo esclarecimento, pela luta e pelo trabalho. Quero dizer que gostaria realmente de que esses relatórios tivessem apontados direções diferentes. Eu começo falando sobre o Poder Legislativo, que tanto nessa tribuna falei, da nossa competência, além da competência legislativa, da nossa competência de fiscalização. E o instrumento da CPI é a materialização desse princípio constitucional ao qual nós assumimos o compromisso no dia 1º de janeiro de 2013, que é a fiscalização dos atos do Executivo da nossa cidade. E a CPI, essas duas CPIs, a 01 e a 02, elas foram fruto de uma sociedade crítica. Elas foram fruto de pessoas do Conselho Municipal, da manifestação das pessoas que queriam que essa Casa de Leis apurasse eventuais ações que desonrem a nossa cidade. E nesse sentido eu considero um grande avanço para a nossa sociedade. Eu considero que essas duas CPIs, elas podem representar um novo tempo sim para a nossa cidade. Um novo tempo onde as pessoas acreditem na sua capacidade e exerçam a sua cidadania pressionando essa Casa de Leis, assim como eu posso citar aqui o Conselho Municipal de Educação. Eu quero citar o Atílio também, que alguns podem chamar de chato, outros podem chamar de adversário político, mas eu chamo o Atílio de um cidadão crítico, que não teve uma semana sequer, desde a instalação dessa CPI, que o Atílio não me ligou, cobrando o vereador Pedro Ângelo. E isso foi muito importante para mim. E gostaria que, assim como o Conselho também fez essa cobrança, os membros do Conselho Municipal, outros munícipes também o fizessem. Então essa CPI é fruto de um movimento democrático importantíssimo, que teve as 11 assinaturas dos vereadores dessa Casa de Leis. Então é sinal que quando a população está atenta, essa Câmara responde. Esses vereadores não se curvam diante de outros interesses, senão o interesse público. Então, independente de partido político, foram as duas CPIs instaladas dessa forma. E quais são as atribuições de uma CPI? Às vezes a gente tem aquele ímpeto de caçar bruxa, vamos sair condenando as pessoas. E a CPI ela não tem esse papel. E é importante esse espaço da gente didaticamente entender qual é a atribuição de uma CPI. Que nesse caso, nós tornamos transparentes aquilo que já vínhamos cobrando em requerimentos. E não fomos atendidos por falta de transparência dessa gestão. Então,
a transparência com os documentos, com os depoimentos abertos ao público. O segundo ponto, que foi o exame crítico da legislação da nossa cidade. Nós nos dedicamos a apurar os instrumentos legais que estavam envolvidos junto com aquelas denúncias e com outros fatos que ocorreram ao longo dos depoimentos. Nós também vamos interceder junto aos órgãos competentes para apurarem aquilo que nós verificamos aqui. Essa CPI, por exemplo, da educação, nos entristeceu realmente muito, porque nós temos ali aquisições de materiais diversos e equipamentos superfaturados, e o trabalho dessa Casa de Leis foi fantástico. Os nossos servidores aqui fizeram realmente jus às suas funções, né? E porque foram muitos documentos e é muito trabalhoso. Então foi analisado apenas um lote de um pregão feito, e em apenas um lote que conseguimos fazer essa análise item a item, com pesquisa de mercado, constatou-se que o município pagou a mais R$240 mil. Em apenas um lote conseguimos efetuar esse trabalho. Isso nos remete à necessidade de continuarmos o nosso trabalho, porque essa CPI não significa o fim de nada. Ela representa o início de uma fiscalização mais rígida e muito mais vigilante sobre essa gestão. Porque eu tenho certeza absoluta que cada um dos companheiros aqui, vereadores, como os senhores públicos e os que nos acompanham em casa, já ouviram falar da corrupção em Juquitiba, da sensação de corrupção em Juquitiba. E nós não podemos permitir esse tipo de sensação. Nós temos que ir a fundo como fomos aqui. Transporte escolar na nossa cidade, que é uma grande novela há anos. Já outras CPIs aconteceram aqui, objeto desse serviço, que é o transporte escolar. E ainda existe um inquérito civil sobre esse tema no Ministério Público. Pessoas ainda sendo acompanhadas, investigadas. E parece que as coisas persistiram, com um agravante, que é o fato de vir uma empresa que, quando sentou aqui o dono da empresa, ele não soube dizer o que é que a empresa dele faz na nossa cidade. Quando ele foi questionado qual é o serviço, porque ele não tem veículo, ele não tem funcionários, ele não tem veículos que serviriam de veículos para emergência, ele não tem oficina. E eu perguntei, qual é o serviço que a empresa presta aqui? E ele respondeu na maior cara de pau, no maior desrespeito à nossa cidade, dizendo que ele ganhou a licitação e faz o que quer. Apuramos pagamentos indevidos de serviços não prestados, gravíssimos, porque no calendário do município não teve aula, não teve dia letivo em janeiro nas escolas municipais, mas todas as linhas municipais receberam. Em 2011 foi feita uma licitação diferente da que foi feita por uma empresa só, uma licitação por linhas. Quando comparamos 2011 com 2013, é de assustar. Linhas com 80%, 90% de aumento de quilometragem, mas com o mesmo itinerário. E logo em seguida a licitação vem os aditamentos. E se não bastasse isso, depois dos aditamentos, os pagamentos são maiores do que estão no contrato. Vejam o absurdo com o recurso da nossa cidade, da educação. Na questão da gestão da convênio da UBS, não há fiscalização de obra no município. Qualquer empreiteiro chega e faz o que quer, do jeito que quer. Inclusive funcionário, um senhor que poderia já estar aposentado, coloca em risco o seu registro no seu conselho de
profissional para satisfazer as vontades de um prefeito, que obriga a assinar serviço e pagar aquilo que não foi executado, com o dinheiro da educação. E eu me lembro a luta da prefeita Cida para conseguir essa creche. Vocês não imaginam, vocês não fazem ideia da luta para conseguir esse recurso para a nossa cidade. Quantas e quantas vindas a Brasília, quantas e quantas noites de arquiteto, engenheiros, amigos, a Cristina Orfeu, lutando para viabilizar o recurso de uma creche para 250 crianças, para as mães poderem oferecer às suas crianças, muitas vezes, a alimentação do dia. E aí, esse recurso é tratado como moeda de troca. Acelera uma obra para o prefeito inaugurar e bater em palma para ele no aniversário da cidade, que eu tiro o dinheiro da creche e te pago. Foi isso que foi feito pelo senhor prefeito. E aí, nós vamos lá na Constituição, diante de tudo isso que apuramos, e que é pouco diante daquilo que a gente ainda pode apurar em outros procedimentos. Eu fui à Constituição porque é aquilo que nos rege, aquilo que nos faz estar aqui, é o princípio pelo qual nós existimos, é o princípio pelo qual se faz essa Casa de Leis custar 6% do orçamento do nosso município. Está lá no artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Onde estão esses princípios? Eu não consigo ver. Tem ainda o Decreto-Lei 201, que fala sobre os crimes de responsabilidade dos prefeitos. No artigo 1º, eu encontrei 3 itens que se encaixam diante dos fatos aqui. Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Quando tira dinheiro da creche para dar para a obra que não foi executada, ele está desviando. Além do proveito próprio que ele teve, de bater em palma, tirarem foto dele inaugurando algo que a população não está usando há mais de um ano, ele ainda deu esse recurso para alguém que não executou o serviço. Utilizar-se indevidamente em proveito alheio próprio de bens, rendas ou serviços públicos. Desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Esse aqui é o Decreto-Lei 201. E mais à frente ainda temos, é um festival de crimes. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Omitir-se ou negligenciar na defesa dos bens, rendas, direitos e interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Agora, a lei número 8.429, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego, função, administração pública, direta, indireta ou fundacional de outras providências. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente, ou, terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano causado ao município. Quando o ato de improbidade causar a lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Então, por conta aqui do tempo, não vai dar para ler todos os crimes que existem aqui. Eu estou lendo isso, que partir da Constituição, passando por as 2 leis federais, para dizer da responsabilidade ao qual essa Casa de Leis foi chamada, para fazer cumprir essas leis e para devolver para a população de Juquitiba, além de tudo que foi desviado e mal utilizado, para devolvermos a dignidade da nossa gestão pública.